Olá, sexto ano, aqui é a professora Daniele. A nossa videoaula de hoje vai ser uma correção de exercício do capítulo 7, que fala sobre tecidos. Lembrando que algumas questões desse capítulo já foram corrigidas em outros vídeos, então a gente vai fazer somente aqueles que ainda não foram feitos, para poder completar o livro de vocês, e eu vou estar enviando o gabarito também. Bom, número 1, lá da página 129. Os componentes do sangue que têm a função de defesa do organismo e de coagulação são, respectivamente. Então, existe uma ordem, gente. Primeiro é para dizer os responsáveis pela defesa do organismo, que são os leucócitos, que nós vimos que são os glóbulos brancos do sangue, e depois os responsáveis pela coagulação, ou seja, aquele que impede que haja sangramento, que são as plaquetas. Resposta certa, letra C, leucócitos e plaquetas. Número 2. As células conhecidas como macrófagos têm importante papel no mecanismo de defesa do organismo. Elas fagocitam bactérias, restos celulares e partículas que penetram no nosso corpo. Essas células são características do tecido, então é para dizer, as células que participam da defesa do nosso corpo, fagocitam bactérias, ou seja, englobam bactérias. Elas fazem parte do sistema sanguíneo, são os leucócitos. E o sistema sanguíneo faz parte do tecido conjuntivo. Então, dentre essas opções, a correta é a letra B, tecido conjuntivo. O sangue faz parte do tecido conjuntivo. Agora, número 4, tá? Número 3 já foi feito em outro vídeo. Vamos lá. A respeito do tecido cartilaginoso, é correto afirmar que apresenta vasos sanguíneos para sua oxigenação? Não, já vimos que a cartilagem não tem vaso sanguíneo. B. Possui pouca substância intercelular? Também não. E pelo contrário, ele participa bastante de substâncias intercelulares. C. Aparece apenas nas articulações? Não, ele está presente também entre os ossos, nas orelhas, no nariz. D. Pode apresentar fibras proteicas como colágeno entre as suas células? Sim, está correto. Se origina a partir do tecido osso? Não, errado. Então, resposta certa da número 4, letra D. Número 5, ainda na página 129. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido conjuntivo denso, tá? A gente falou sobre isso na aula do Zoom. Tem o frouxo e tem o denso. O denso participa da formação dos tendões, que liga o osso ao músculo. Agora, página 130, número 6. Tecido formado por uma ou mais camadas celulares, sem vascularização, ou seja, sem sangue, com poucas substâncias intercelular, muitas estruturas de adesão de células, podendo ter a função de absorção ou secreção. Esse tecido, gente, que está se referindo ao enunciado, é o tecido epitelial. Não tem vasos sanguíneos, tem uma única camada ou pode ter mais camadas celulares, que é o caso da pele, e pode absorver ou secretar. Resposta certa, letra D. Número 7 agora. Perdão, número 8. A número 7 já foi feita em outro vídeo. 8. A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das trocas feitas com os capilares sanguíneos. Considerando os diferentes tecidos, assinale aquele que apresenta a menor taxa metabólica. Então, é para a gente falar aquele que tem menor taxa de metabolismo, que utiliza menos sangue, que utiliza menos energia. Dentre essas opções é a cartilagem. A derme, ela utiliza vasos sanguíneos do tecido conjuntivo. O osso, ele precisa de vasos sanguíneos até para a produção dele. Tecido nervoso também vai ter muito metabolismo envolvido, porque vai ser responsável por praticamente coordenar o nosso corpo, e o tecido muscular também. Dentre essas opções, resposta certa, letra B. Agora vamos ainda na página 130 para número 10. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. 1. Possui células justapostas com pouco ou nenhuma substância intercelular. Uma célula em cima da outra, tá, gente? 2. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção.
3. É rico em vasos sanguíneos, por onde chega o oxigênio e os nutrientes para as células. Bom, então a gente está falando sobre o tecido epitelial. Ela tem células umas sobre as outras? Sim, então a alternativa 1 está correta. 2. Desempenha a função de proteção, revestimento e secreção? Correto também. Agora, no número 3, está dizendo que ela tem muitos vasos sanguíneos. E isso não está certo. Pelo contrário, ela é avascular. Então, o tecido epitelial está somente correto, alternativa 1 e 2. E isso dá a resposta letra C. Somente a 1 e 2 são verdadeiras. Ok? Ficou claro? Página 131 que já estamos, número 12. A pele formada pela derme e pela epiderme, ou seja, a parte de cima e a parte de dentro da pele, constitui o maior órgão do corpo humano. Além de proteger o corpo e evitar a dessecação, esse órgão apresenta estruturas relacionadas a outras funções, como percepção de dor, de temperatura, secreção de substâncias e manutenção da temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam diferentes tipos de tecido, com exceção do tecido. Então, dentre essas funções que está no enunciado, né, tem um aí que ficou sem função, que ficou destacado. Vamos lá. Tecido nervoso, ele vai ser responsável pela percepção de dor e temperatura. Então, ele está dentro. Tecido cartilaginoso, ele não está identificado no enunciado, mas vamos continuar. Epitelial glandular tem a ver também com a temperatura do corpo, tem a ver com a secreção de substância. Epitelial estratificado tem a ver com a proteção, né, com o revestimento. E o conjuntivo sanguíneo, o conjunto sanguíneo, tem a ver também com a manutenção da temperatura do corpo. Então, a resposta correta aí é a letra B, conjuntivo cartilaginoso. Mais adiante, última aí para a gente finalizar, número 13. A circulação sanguínea no organismo humano tem papel central no equilíbrio orgânico interno, homeostase. Oxigênio, glicose, aminoácidos, minerais e vitaminas são transportados pelo sangue. Quanto às células, fragmentos celulares encontrados no sangue, marque a única alternativa correta. Então, é para marcar quem faz parte do sangue, as células que fazem parte do sangue. A gente já viu na aula, na segunda-feira, que essas células são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Alternativa correta, letra E. Hemácia leva oxigênio, o leucócito protege e as plaquetas impede que tenha hemorragia, faz a coagulação. Então, aí está o gabarito para vocês, né, das alternativas. Lembrando das que a gente não fez hoje, já está em outros vídeos. Continuem estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.